Olá, hoje a gente estaria falando um pouco mais sobre o propósito de Deus para a família, entendendo o porquê de tamanho cuidado, tamanha proteção, promessas e o quanto que Deus honra a família. Em Gênesis 2:18, Deus mostra que a família foi criada para a resolução de um problema do homem, a solidão. Então, vamos ler Gênesis 2:18. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E depois em Gênesis 2:24, ele indica aqui a construção da família. Então, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Na história da igreja, o próprio Lutero indicou o quanto que a instituição da família na vida dele foi assim algo, um marco, que marcou ele e mudou totalmente a sua vida espiritual. Lutero se casou e ele começou a discipular as pessoas através da sua família. Uma menção que ele fala é que 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 anos de ministério. Então, o matrimônio ele traz à tona o que há de pior em nós para que a gente possa ser refinado. E ele nos desafia como ser humanos, desafia o nosso caráter, estabelecendo uma aliança para toda a vida, onde temos que aprender a conviver com uma pessoa do sexo oposto, totalmente diferente de nós, exercendo fidelidade, confiança, compromisso, transparência e muitos outros valores implícitos na natureza divina. Um verdadeiro checkmate no egoísmo e nas limitações de caráter e comportamento. O matrimônio ele nos refina, ele faz com que a gente possa exercer propósito aqui na vida. Ele passa a fazer com que uma pessoa solitária que antes via muito a si mesmo passe a observar o outro como o mais importante. Com a vinda dos filhos, isso aumenta ainda mais. E a gente passa a pensar menos em si e exercer o que Deus coloca pra gente de sermos servos uns dos outros. Família é um meio que Deus usa para desenvolvimento de maturidade, caráter no ser humano. Então, o casamento é a verdadeira escola do caráter, produzindo pessoas sadiamente emancipadas e maduras. O casamento, o que ele faz? Ele faz com que a luxúria vire amor, que a submissão, quando tratada, se transforma em verdadeira autoridade. Ele estimula valores de fidelidade conjugal com base na confiança e intimidade. Ele nos ensina, nos ajuda a ter mansidão como uma fonte de serviço e conquista. Então, assim, a família ela é um suprimento de valores emocionais e espirituais. E nisso é importante equilibrar as duas coisas, porque se a família estiver sempre vinculada a valores emocionais, como suprimento de afeto, equilíbrio, um porto seguro para a gente chegar, a gente pode estar muitas vezes errando quando isso não nos é dado. Então, estamos com uma expectativa grande de sermos acolhidos, termos um afeto, isso não nos é dado. Então isso pode nos levar, se a gente estabelecer só os nossos princípios nessa parte emocional, a gente fica triste. Mas se a gente baliza a emoção com a parte espiritual, quando a emoção tiver não correspondendo às nossas expectativas, a parte espiritual, a importância da gente entender o valor espiritual da família vai ser o lastro que vai nos sustentar naquele momento. Então, a pergunta que surge diante disso, o porquê que Deus, então, ele institui a família? Qual o valor fundamental para Deus, para a família? E a gente vê aqui nas Escrituras que há uma diferença. Muitas vezes, quando Deus quer tratar responsabilidade, salvação, fé, escolhas, ele trata o indivíduo. São valores individuais. A salvação é individual, as escolhas são individuais,
A fé é uma coisa individual, né? Cada um tem a sua medida de fé, né? Agora, quando a gente fala sobre propósitos, geralmente Deus inclui a família. Quando Deus falou em Gênesis 12, de 1 a 3, para Abrão, com relação ao propósito de abençoar todas as famílias da terra, ele indica que isso seria através da família de Abrão. Quando ele fala em Gênesis 6, né, com Noé, né, indicando para que ele entrasse com a família dele na arca e Deus estaria estabelecendo uma aliança com ele ali, ele indica o propósito onde Noé e sua família seriam usados juntos, né? Em vários eventos aqui ele menciona sempre o propósito com a família, né? No carcereiro, né? Crê e tu e tua casa serão salvos, né? Quando ele estipula, ele mostra para Pedro a questão que o Espírito Santo estaria vindo para os gentios também, na figura de centurião Cornélio, ele batiza no Espírito Santo o centurião Cornélio e toda a sua casa, né? E quando ele em 2 Samuel 7, 12 a 16 fala da promessa da dinastia a partir de Davi, o próprio Jesus Cristo vem da linhagem de Davi, instituindo a importância da família, né? De Deus prezar pela genealogia, pela família, né? Então, Deus ele tem esse carinho, né? E a pergunta que a gente vem aqui a responder é: por que Deus planejou? Por que Deus criou a família? Por que Deus escolheu ela como um mecanismo de ensino? Por que Ele protege tanto? Por que Ele abençoa tanto? Por que Ele zela e indica promessas para a família e promessas também para quem a mantém, né? Filho meu, honra seu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessas, né? Para que te vá bem, para que a sua vida seja perpetuada. Então, é claro a proteção de Deus. A resposta é porque Deus usa a família como demonstração, como forma, metáfora de demonstração do seu próprio caráter aqui na Terra, né? Deus ele usa essas metáforas. Então, para expressar o seu amor, ele usa em Isaías 49:15 a figura do amor de mãe. Então ele fala aqui: haverá mãe que possa esquecer-se de seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Então ele diga assim, que ainda que ela esquecesse, ele não esqueceria, né? Então quer dizer, Deus está se mostrando aqui que assim como uma mãe zela e nunca se esquece do seu filho, eu também não se esquecerei de ti, né? O desejo de dar o melhor, ele usa a figura do pai, né? Em Mateus 7, de 9 a 11 a gente vê isso. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, o Pai Celestial, Ele está sempre pronto a dar, está sempre pronto a abençoar. Aqui Deus usando a metáfora. Nas nossas limitações, às vezes, de compreensão dos valores de Deus e de como o caráter dele pode ser muito superior, ele usa essas metáforas do pai, da mãe, da família, do noivo, da noiva, para se demonstrar a nós, né? Aqui ele faz um paralelo com relação à disciplina em Hebreus 12, 5, 7, o Senhor disciplina quem ama, ou do amor, da paixão na figura do paralelo do noivo e da noiva, do marido e da mulher, então do noivo e da noiva, Isaías 62, 5, assim como o noivo se regozija para sua noiva, assim o seu Deus se regozija para vocês. E o paralelo do marido e da mulher, justamente quando a gente é ensinado em Efésios 5, 22, a partir do 22, a amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Então, Deus ele usa a figura da família
né? Até na Trindade isso é mostrado, né? Deus representando essa figura da paternidade divina, na figura do Pai. O Espírito Santo mostrando uma orientação de alguém que poderia estar dando uma menção da maternidade terrena, né? E Cristo nos daria uma orientação de a postura do filho para com o Pai. Então essa é a importância da família. Deus usá-la para melhor se manifestar aqui na Terra. E isso nos traz uma responsabilidade, né? Porque por muitas vezes problemas de relacionamento da nossa família dificultam nossos filhos de entender melhor a Deus. Assim como muitas vezes temos um pouco de dificuldade de entender um Deus todo amoroso, todo poderoso, por conta de relacionamentos impróprios que tiveram com os nossos pais. É necessária a cura, é necessário o perdão e é necessário buscarmos da Bíblia a compreensão plena de quem Deus, de quem é Cristo para nós. Deus, através da figura de Cristo, veio mostrar uma restauração familiar. Ele veio propor liberdade através da palavra, né? E a palavra andou entre nós. E a palavra nos mostrou exatamente qual é a vontade de Deus. Porque ela falava em nome dele. Através de Cristo conhecemos Deus Todo-Poderoso e essa figura paterna. Então em Deus Todo-Poderoso não há orfandade. Não importa a tua condição. Se você teve um problema com seus pais, pai, mãe, isso te atrapalha, chega diante do Senhor, peça ajuda nesse sentido. Perdoe seu pai, sua mãe, porque os nossos pais, assim como nós, como pais, damos o que podemos para os nossos filhos. Todos querem acertar, nem todos conseguem em todas as instâncias. Somos limitados no nível de compreensão que temos. Por isso a importância da meditação na palavra, né? Então assim, fica a dica, né? Algumas crianças que crescem no lar onde as promessas são cumpridas, elas apresentam uma facilidade de acreditar nas promessas de Deus, enquanto que o oposto também se mostra verdadeiro. Então a importância da gente zelar sobre o dia a dia da nossa casa, o que se faz, o que se estabelece, o que dizemos, como tratamos uns aos outros, para fazer isso que seja um alicerce, uma proteção para um relacionamento pleno de Deus com os nossos filhos, né? Então há uma transferência de confiança entre nós pais e Deus. Quer dizer, nós zelamos dos nossos filhos enquanto pequenos, ensinamos eles através do nosso relacionamento a eles andarem e caminharem com Deus. Sejam abençoados pela prática dessa palavra.